Eu tenho alguém que quer que eu vença. Eu tenho alguém que quer que isso aqui dê certo. Todos podem não querer que eu vença, todos podem estar dizendo para não dar certo, mas eu sei que o meu Deus, Ele não apenas torce por mim, mas Ele é por mim. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Toma assento, amém? Glória a Deus. Pedi para Jefferson me ajudar bota um pouquinho de grave aqui, embaixo a nave, aumenta aqui o meu retorno. Glória a Deus. O pedido de Jairo foi respondido prontamente com Jesus, ao se deslocar para a casa dele, prontamente. Este homem, um principal da sinagoga, naquela época, esse cargo era aquele que administrava, né, a igreja, que tinha um cargo da administração da sinagoga. Então era um homem muito conhecido, era um homem muito conhecido, importante para aquela cidade, para aquele lugar. E aquele homem, para chegar até Jesus, sendo o principal da sinagoga, ele quebrou várias barreiras. Ele foi corajoso, porque ele estava ali diante de um homem que estava sendo preterido pelos escribas, pelos fariseus. Mas mesmo assim, ele já cria que a única pessoa que poderia dar cura à sua filha era Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, Jesus está pronto para te ajudar. Eu quero sempre falar isso aqui. Bota um pouquinho mais de retorno. Jesus está pronto para te ajudar. Nós precisamos, sabe, eu vejo ainda em algumas pessoas uma certa dúvida de se realmente Deus quer fazer, de que se realmente Deus quer abençoar. Irmão, Deus está pronto para te abençoar.
Ele te ama. Então você vai observar que Jesus está chegando de uma jornada cansativa. Se você observar, ele está vindo, ele chega de barco, de uma jornada cansativa. Ele estava cansado, mas mesmo assim, ele estava disposto para ajudar, para curar, para libertar e aqui para ressuscitar. Eu pergunto, se Jesus no corpo humano, como nós estamos, tinha essa disposição, imagine ele agora em um corpo glorificado, onde não há cansaço. Então Jesus está pronto para nos ajudar. A gente precisa ter essa consciência cristã. Porque eu me bato com alguns cidadãos aí que parece que Deus fica dizendo assim, não, você vai sofrer um pouquinho mais. Não existe isso. Deus, Ele nos ama. E nós precisamos acreditar nisso. E eu percebo que algumas pessoas acham que, não, irmão, Deus, Ele te ama. E é a base do amor de Deus, aleluia, é a base de toda a ação divina em relação ao homem. Deus se moveu por amor. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós precisamos crer nisso. Nós não podemos perder essa verdade de vista. Porque quando nós estamos em dificuldade, quando nós estamos enfrentando desafios, isso precisa brotar dentro de nós. Eu tenho alguém que é por mim. Eu tenho alguém que quer que eu vença. Eu tenho alguém que quer que isso aqui dê certo. Todos podem não querer que eu vença, todos podem estar dizendo para não dar certo, mas eu sei que o meu Deus, Ele não apenas torce por mim, mas Ele é por mim. Ah, meu irmão, aplauda Jesus. Ele é por mim. Ele é por mim. E nós vamos ver isso nesse texto. Nós vamos contemplar isso nesse texto. Então, mesmo sabendo, agora Jesus se desloca para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, diga comigo, no meio do caminho, aparece uma mulher. A mulher com fluxo de sangue, que estava há 12 anos sofrendo. E é interessante a coincidência de que a filha de Jairo tinha 12 anos. E aquela mulher estava sofrendo há 12 anos. Então, mesmo sabendo da urgência da filha de Jairo, no meio do caminho, Jesus faz uma não pequena parada para curar uma mulher desconhecida dos homens, mas conhecida por Deus, pois tinha fé. Você sabe o que é que te torna conhecido no céu? A tua fé, meu irmão. Céu não respeita certificado de batismo de crente, carteira de crente. Céu não respeita cargo. Céu não respeita, não. O que o céu respeita é fé. É o que te torna conhecido, é a fé que você tem diante dos céus. E aí o céu se move, aleluia, em relação à sua fé. E é interessante que quando a filha de Jairo nasce, a mulher começa a sofrer. E quando eu olho para essa história, não tem como eu não falar isso. Às vezes a gente acha que a gente é a pessoa que mais sofre no mundo. Às vezes a gente acha que a nossa dor, ela é a maior de todas. Mas tem gente que está passando por maus bocados, irmão, há muito tempo já. Tem gente que precisa de algo mais urgente do que você. E no caminho, diga comigo, no caminho, a fé da mulher para Jesus. A tua fé vai parar. Deus vai chamar a atenção dele.
Quem está me entendendo aqui? Você só precisa não estar no caminho que ele vai estar. Você só precisa estar neste ambiente. E quando esta mulher para, quando Jesus para, porque esta mulher foi curada com um toque na sua veste. Jairo está vendo ali. Eu quero que você entenda esse cenário aqui. Porque Jesus não está ali por causa da mulher. Jesus está ali por causa de Jairo. Mas Jesus parou a caminhada, parou. É impressionante isso aqui, irmão. Porque eu fico observando Jairo. Eu quero que você olhe do ponto de vista de Jairo. Ele sabe que é urgente Jesus ir lá. E Jesus agora está parece estar meio que sem pressa. Parece que ele está, sabe, quando a gente quer que Deus faça logo, e parece que Deus não está com pressa. E ele para. Ele ministra à mulher salvação. Ele tem um momento ali, ele conversa com os discípulos, ele ministra a mulher, e nesse tempo aí, Jairo está observando. Deus está trabalhando no coração de Jairo, na paciência de Jairo. Irmãos, paciência é um sinal de confiança em Deus. Sabia disso? Que quando você sabe esperar é porque você já aprendeu a confiar. Quem entendeu aqui? Quem não sabe esperar é porque não confia em Deus. Ele quer que a coisa faça logo, ele quer que a coisa adiante logo, ele não confia. Então nós precisamos entender que o Deus a quem nós servimos, ele é o Senhor do tempo. Ele está no controle de todas as coisas. Nada está atrasado para ele. Quem entendeu aqui? Nada está atrasado para ele. Não existe atraso em Cristo. Tudo está no tempo. Tudo ele consegue fazer no tempo certo. E aí, enquanto Jairo está ali, chega alguns da casa dele. E eu olho, gente, para mim esse texto ele é muito forte. Para mim uma das frases mais impactantes do Novo Testamento. Porque é uma coisa que fala, sabe, no nosso dia a dia. É uma coisa que mexe conosco no dia a dia. E quando esses mensageiros chegam, eles chegam para trazer a mensagem de que a filha de Jairo já estava morta. Mas o cidadão não se contentou apenas com isso. Porque ele poderia chegar e dizer assim: olha, sua filha Jairo morreu, infelizmente, e ficar calado. Mas não foi isso que ele fez. Ele acrescentou o peso da incredulidade dele. Ele acrescentou o peso do incômodo, da persistência de Jairo em permanecer ali. E aí, ele vai dizer: a tua filha está morta. Aqui nessa tradução ele vai dizer assim: para que enfadas mais o mestre? Eu gosto da tradução da ARA que diz assim: por que ainda incomodas o mestre? Eu vou te dizer, irmão, a tua persistência em Deus provoca desconforto nas pessoas. A tua persistência em Deus deixa as pessoas chateadas com você. Elas não aceitam o nível de fé que você tem. E elas ficam incomodadas porque você ainda não desistiu. Elas ficam incomodadas porque você continua crendo. Eu quero que você entenda isso, que isso aqui é muito forte. Porque nós às vezes não entendemos os ambientes, as pessoas. E tem pessoas que vão, eles não querem, como elas não têm a fé que você tem, elas querem arrancar isso de dentro de você, elas querem tirar a certeza de dentro de você. Mas aleluia, glória a Deus que Jairo estava na presença de Jesus. Tem uma tradução
que diz assim: e Jesus, não acudindo a tais palavras, ou seja, Jesus não considerando tais palavras, ou seja, existem coisas, irmãos, que você simplesmente tem que desconsiderar. Desconsidere toda a palavra, todo o conselho humano, carnal, diabólico, que o único motivo, o único objetivo que ele tem é descreditar a tua fé. Isso já aconteceu comigo algumas vezes, de eu declarar algo e alguém rebater dizendo assim: rapaz, você está sonhando, você está querendo demais. E eu simplesmente desconsiderar. Eu simplesmente não estou nem aí para você. Uma vez eu estava participando de um processo seletivo numa multinacional. Estava tão alegre de estar participando do processo. Fui lá até um líder da igreja. E quando eu disse para ele qual era a empresa, qual era a vaga, ele disse assim: isso é muito difícil acontecer. Saí de lá com a fé abatida. Mas no meio do caminho, eu dei uma de doido mesmo. Eu dei um grito no meio da estrada, da rua. De noite, eu me lembro como hoje, umas 8 horas da noite. Eu apontei para o céu, gritei, mas gritei mesmo. E disse: Deus, eu creio. O que aconteceu? Consegui a vaga. Trabalhei 11 anos na empresa. E só saí de lá por ordem divina, para ir para outra melhor ainda. Então você precisa estar preparado para encontrar essas pessoas no meio do caminho. É isso que eu quero que você entenda. Você precisa estar com o teu coração na presença de Jesus. Você precisa estar preparado para lidar com esse tipo de gente que não crê como você, mas ele não fica satisfeito. Ele quer que você também não creia. Ele quer que você desista daquilo que você sabe que Deus é capaz de fazer, daquilo que você sabe que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que fazer como Jesus. Você não pode dar ouvido a essas pessoas. Porque o tom, eu quero que você entenda o seguinte, que a frase, ela é uma frase racional. Ela é uma frase lógica. Mas onde é que existe lógica na fé? Não existe lógica na fé. Você pode, não, ele tem razão. Humanamente falando, já está morto, você tem razão. Tem razão, vírgula. Se ele não estivesse com Jesus ali, se ele não estivesse andando com Jesus, quem anda com Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Então não existe lógica. Existe fé. E a fé se estabelece sobre a lógica. A fé se sobrepõe sobre a lógica. Então, entenda aqui, esse porquê ainda incomodas o mestre é um negócio muito forte. Porque isso faz, sabe, coloca o desejo das pessoas, que as pessoas têm, de que você não esteja acima delas. Eles querem que você creia como elas. E isso as incomoda, ao ponto de ela declarar isso e não conseguir ficar calado, porque ela quer que você desista. Ela quer que você não vença. Por quê? Porque ela não crê na sua vitória. Então eu quero que você entenda, não é apenas a pessoa não crer na sua vitória. É além de não crer na sua vitória, ela quer que você não vença, porque ela não tem esse tamanho de fé. E se você é alguém ousado em Deus, se você é alguém que, aleluia, sabe, tem esse espírito de conquista, esse espírito de desbravar, de ser um desbravador, aleluia, na vida, de crer que Deus pode te colocar em outros níveis, você vai se bater com esse tipo de gente. Eles vão ficar incomodados com a sua conquista. Ele é capaz de dizer, sabe, são situações chave
na vida da pessoa que vai mudar. Você vai mudar. Se você ignorá-los, Deus vai te levar para um próximo nível. Você precisa aprender a ignorar esse tipo de gente, para ir para o próximo nível. E qual era o próximo nível? Jairo estava no nível, diga comigo, Jairo estava no nível da cura. O próximo nível era o nível da ressurreição. Jesus estava preparando Jairo para um próximo nível. Aleluia. Ele já tinha visto a cura ali. Ele já estava contemplando a cura ali. Deixa eu te falar aqui. Às vezes, aleluia, você precisa contemplar a vitória do outro, porque a vitória do outro é um degrau para a sua vitória. É um degrau, aleluia, para a tua vitória. Ei, às vezes Deus precisa fazer primeiro no outro, porque a tua vitória ela é maior, ela precisa de um nível de fé maior, e Deus está usando a vitória do outro para te completar. Deus está usando a vitória do outro, aleluia, para dizer: sobe aqui mais um degrau, porque contigo vai ser maior. Sobe mais um degrau. Meu Deus, é muito forte isso. E você precisa romper isso, sabe? Você precisa se divorciar dessas pessoas. Meu Deus. Entenda aqui, irmãos. Quando Cristo recebe a palavra da morte da menina, Ele recebe a notícia da morte. E na palavra dele para Jairo, Ele define que para ele a morte não tem a palavra final. É muito forte. Ele recebe a notícia da morte. Eu quero que você entenda isso. Mas quando ele recebe a palavra dele para Jairo, é: não temas, crê somente. O que é que ele está dizendo? Para mim, a morte não tem a palavra final. Sou eu que tenho. Eu tenho a palavra final. É Deus que tem a palavra final na tua vida. Não são as circunstâncias que você está inserida. Não é o problema que você está inserido. Não é a situação que você está inserida. Não é o desafio que você está inserido. Não é o tamanho do problema. Não é o tamanho do desafio. Não é o tamanho dos inimigos. Não é o tamanho da perseguição. Não é o ambiente que define a palavra final na tua vida. Não é se a luta é grande, se a luta é pequena. Não. Quem define a última palavra na tua vida chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele tem a palavra final. Então para de ficar comparando. Se é muita luta, então eu não vou conseguir. Se é doença, eu não vou conseguir. Se é isso, eu não vou conseguir. Vai até Deus, meu irmão. Vai buscar o eterno, aleluia. Vai se encher de fé, porque Deus tem a palavra final para a tua vida. É Ele que tem a palavra. Então Jesus, ele não acude, ele sem levar em conta das palavras. A NA diz assim: mas Jesus, sem levar em conta das palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. A única fé que pode de fato determinar a tua vitória é a fé que está depositada em teu coração. Não é a fé que está depositada nas pessoas, no coração das pessoas que estão à sua volta, mas é a que está, que Deus vai encontrar dentro de você. É isso que vai determinar. Então não importa se crerem, se não creem. O que Deus vai, o lugar onde Deus vai buscar fé para validar a ação dele, porque Deus só age por fé, vai ser no teu coração. Não vai ser no coração do seu amigo, da sua amiga, do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa. Me perdoe, mas não vai ser. É no teu coração. Se ele encontrar fé suficiente, ele vai fazer o milagre. Ele vai abrir a porta.
Ele vai te dar vitória para isso. Então nós precisamos, o crente, na verdade, o cristão, quando ele é um cristão vitorioso, ou se você quer se tornar uma pessoa que avança níveis, ele, de certa forma, nessa área ele precisa ser um pouco egoísta. Ele precisa ser um pouco individualista. Porque essa ideia que a gente tem de querer a aprovação de todo mundo para fazer algo. Irmão, você não conhece o coração do povo, gente. Coração de gente, a Bíblia diz que coração de gente é complicado, né? Você não sabe. Às vezes até seu esposo é sua esposa. E ele está ali, não, ele não quer que você vença. Pastor, quando existe competição mesmo entre o casal. O senhor está ali, o outro está ali assim, dizendo, pode ir, mas dizendo assim, ixi, se ela for, ela vai mostrar que ela tem mais fé do que eu. Ele vai mostrar que tem mais. Existe casais que competem entre si. Então esse negócio de fé é um negócio muito pessoal. Então eu aprendi a não depender dos outros para poder avançar. Eu entendi que Deus só precisa achar dentro de mim. Se Ele achar dentro de mim, maravilha. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que se dois de vós concordarem com... Amém, quando há concordância. Mas você não está preso a isso. É isso que eu quero que você entenda. Porque se não há concordância, mas você sabe que Deus está queimando o teu coração para algo, Deus vai fazer segundo a tua fé. Você não vai ficar preso. Deus não deixou isso preso na comunhão de dois. Deus nos libertou, disse, não, eu preciso, você precisa crer. Então a fé é algo individual, personalíssimo, não é algo que é você. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes, irmãos, existe uma incredulidade disfarçada dentro de nós, que fala para nós que a gente precisa da anuência do outro. A gente precisa da oração do outro. E nem sempre isso é verdade. Então, pastor, isso quer dizer que se eu crer, se realmente é algo de Deus, Deus vai fazer. Ele faz. Então se liberte disso. Jairo estava ali sozinho. É isso que eu quero que você entenda. Nem os amigos dele, nem os que estavam com ele ali, criam mais na vitória dele. Ao ponto de falar algo tão terrível, porque você ainda está incomodando, a palavra, enfadando o mestre. Sabe quando as pessoas acham que o teu jejum é desnecessário? Que a tua oração já está demais? Que você está consagrando demais? Está orando muito? Para que isso? Para que tanta oração? Para que tanto jejum? É isso que eu estou falando. E aí Jesus, ele traz paz ao coração de Jairo. Nesses momentos de decisão, em que você está próximo, prestes a ir para o próximo nível, a única coisa que te dá paz é a palavra de Deus. É a palavra que você recebe diretamente de Deus. Profecia, sabe? Confirmação, não, é algo interno. É algo para você. É algo seu e de Deus. É algo entre você e Deus. É uma experiência entre você e Deus. É por isso que nós temos que sempre nos mover pelo Espírito de Deus. E Jesus estava ali. Não era o Espírito Santo, era Jesus. Hoje é o Espírito Santo, mas ali era Jesus. Mas é justamente isso que o Espírito Santo faz conosco hoje. Quem está me entendendo aqui? A gente quer desistir, ele diz, não temas, siga, eu estou com você aqui. Vai que eu estou contigo. O Espírito Santo faz isso hoje. Mas antes ali era Jesus encarnado. E ele fala para Jairo.
E aí, aquilo, para aquele povo que chegou com aquela notícia, se torna um absurdo, né? Entenda aqui. Acabei de trazer a notícia. Não tem mais. E grave essa frase aqui. É exatamente quando a fé se torna ridícula, é que se torna séria. Se a tua fé não parecer um ridículo para algumas pessoas, ela não é uma fé verdadeira. Tem que ter alguém caçoando de você, dizendo assim: lá vai o sonhador. Deus vai fazer isso. Nunca fez com ninguém, vai acontecer com você. É assim que Deus faz. Então é justamente quando a tua fé entra na área do ridículo para alguns, é que ela se torna séria. Aí Deus diz assim: agora eu vou comprar a briga. Agora eu vou comprar a tua briga. Quem está me entendendo aqui? Alguém tem que caçoar, alguém tem que balançar a cabeça, fazer aquela expressão de que não, tem que caçoar, você tem que entender. As pessoas têm que olhar para você e sonhador. Varão, Deus abençoe sua fé, né? Você está com a fé. Ainda tem uns assim, né? Os carnais, né? Empresta a boca, né? E faz, e é isso mesmo, vai na sua fé. Pronto, a gente está crendo. Irmãos, tome cuidado com isso. Eu estava falando para um líder a semana passada, que ele chegou, disse: não, porque o pessoal está buscando tal e tal coisa. Eu disse assim: deixa aí, eles estão crendo. Não coloque obstáculo na fé das pessoas, não. Você tem que tomar cuidado com isso. Se a pessoa está crendo, deixa aí, não fala nada. Se não vai falar para validar, fica calado. Mas foi ali, quando a fé de Jairo se contrapôs à declaração dos mensageiros, foi ali que a chave virou dentro de Jairo. A chave tem que virar dentro de você hoje. Pare de querer a anuência de todo mundo, a aprovação. É por isso que às vezes é melhor a gente ficar calado. Fica calado. Porque eu quero isso, eu quero aquilo. Não fala essas coisas. Eu não falo. Então entenda aqui. Diga comigo, enquanto isso. Diga de novo, enquanto isso, o tempo está correndo. Mas você precisa entender que sempre que você estiver na presença de Deus, o tempo sempre estará a teu favor. Você está na presença, está na direção de Deus, esqueça tempo. Todas as coisas contribuem. Amém? O tempo, meu irmão, é inimigo daqueles que se distanciam da presença de Deus. Quer ver? Você vê alguém atribulado, alguém preocupado, alguém que só vive atrasado, alguém que acha que é porque ele está longe da presença. Porque se ele estiver na presença, ele entende que Deus está no controle de todas as coisas. Deus alinha o relógio do coração dele com, aleluia, o relógio de Deus. Deus alinha o relógio da sua alma com o relógio dele. E quando você tem esse alinhamento, Deus arranca de você a ansiedade. Deus arranca de você, sabe, o pânico. Ele tira isso de dentro de você e as pessoas começam a olhar para você e não entendem. Porque as pessoas não estão entendendo, porque o relógio emocional delas está totalmente atrasado em relação ao relógio de Deus. É por isso que você tem que tomar cuidado com isso. Porque às vezes para as pessoas você vai estar adiantado.
Às vezes para as pessoas você vai estar atrasado, e você não pode, aleluia, se preocupar com isso. Esteja certo de que você está na presença de Deus e de que Ele está te conduzindo. Isso é muito sério, viu? Nos dias de ansiedade, nesses dias que a gente está enfrentando. Uma vez eu estava perguntando, Deus, não dava para adiantar. Eu estava orando a Deus sobre alguns processos que tinham acontecido. Deus disse assim, não, era isso aí, meu filho. Se adiantasse, iria estragar. Quem está me entendendo aqui? É o tempo de Deus. Então quando Jesus cura a mulher, na cura da mulher, Jairo estava sendo tratado. Jairo estava sendo preparado para o próximo nível. É interessante. Ele estava sendo trabalhado. Então, enquanto Jesus atrasava a chegada na casa de Jairo, ele curava a mulher do fluxo. Isso fortaleceu a fé de Jairo, preparando para o seu milagre. Não era mais uma cura, agora era um milagre. Na cura da mulher, Deus fortalecia a fé de Jairo. Você tem que dar graças a Deus quando as coisas começarem a acontecer do seu lado aí, viu? Quando Deus começar a abençoar seu irmão, a pessoa que está aí do teu lado, significa que o anjo já está na calçada da sua porta. O próximo vai ser você. Quem recebe essa palavra aqui? É bom, irmão, estar do lado de gente que está recebendo bênção. Você sabe que você está no lugar certo. Quem está entendendo aqui? Quem recebe essa palavra aqui, meu irmão? É bom demais quando o seu irmão, o seu amigo, rapaz, vou te contar uma bênção. Pronto, descanse. Ah, Deus está aqui. Eu estou andando com quem está andando com Jesus. Eu estou andando com o povo certo. Deus está operando na casa dele. Abriu a porta para outro. O outro já conseguiu isso. O outro, pronto, o próximo sou eu. O próximo é você. O anjo já está na calçada da porta, já tocando lá o endereço. Glória a Jesus. Então entenda aqui, não é a força da nossa fé que nos salva, mas sim é a fé em um Salvador forte. É por isso que nós não precisamos. É por isso que Jesus, se você tiver fé de um tamanho de um grão de mostarda, porque a questão aqui é em quem você crê. Você precisa ter fé. Mas o que multiplica, o que potencializa o poder da sua fé, não é a sua fé, mas é naquele em que você crer. Então Jesus disse assim, não tema, Jairo, creia somente. Não exigir nenhum nível de fé alto, não, creia apenas. Confia, Jairo. Permanece, porque essa palavra aí, creia, crer, significa no contexto judaico, é confiar, é descansar, é esperar. Ou seja, descansa, espera, confia. E aí, quando Jesus chega na casa, ele encontra a cena das carpideiras. Naquele tempo as pessoas contratavam, carpideiras, pessoas que para chorar no enterro. E era toda uma comoção, Quanto mais alto era o cargo, que aquele homem tinha um cargo alto, mais carpideiras iam para chorar. E as mulheres, elas rasgavam as roupas até a altura do umbigo. Claro que tinha, mas as roupas eram rasgadas. Os parentes ficavam com a roupa rasgada por 7 dias, para expressar o luto. Depois de 7 dias eles alinhavavam a roupa e ficavam mais 30 dias com a roupa alinhavada para expressar o luto. Então era um acontecimento, luto naquela época era um acontecimento, era toda uma programação bem intensa. E Jesus chega justamente na hora em que era o principal da sinagoga, irmão. Era tipo assim, era um dos homens mais importantes da cidade.
Era ele e o centurião. Interessante que Jesus trabalhou na vida dos dois, né? E ele é um do principal da sinagoga, então tinha muita gente chorando, aquela zoada, aquela agonia, e aquela coisa toda, e flauta. E quanto mais rico era a pessoa, tinha mais gente, mais instrumento musical, e aquela coisa toda. Era um alvoroço, como Jesus falou. Então eles chegavam no lugar com esse alvoroço. Jesus chega no lugar. E Jesus diz assim: ela não está morta, mas ela dorme. Irmãos, imediatamente aquele povo que estava chorando todo começou a dar gargalhada, a zoar Jesus. Aí eu pergunto a você: o que é mais fácil? Chorar com os que choram ou se alegrar com os que alegram? Não é verdade? Hoje se alegrar com os que se alegram está cada vez mais difícil. Porque eles não creram. Eles não creram na palavra de Jesus. Mas poderiam ficar calados, né? Eles começaram a zoar Jesus. Tem gente que se faz de triste nas suas derrotas, mas é apenas lágrima de crocodilo. Você sabe por que o termo lágrima de crocodilo? Diz que o crocodilo, quando ele vai pegar presa, antes de comer, ele chora. Ele chora antes. Então tem gente que é assim. Ele está ali, na verdade, para ver sua derrota. Amigo verdadeiro é aquele que celebra a tua vitória. Chorar com os que choram, se alegre com os que se alegram. Faça festa. Olha para o irmão e diga assim: faça festa por mim, viu, quando eu vencer. Celebre. Faça festa. Quem está me entendendo aqui? Quando Jesus diz que a mulher, que a menina não está morta, Ele não está embelezando a morte. Tipo assim, não é um sono. Ele está relativizando a morte. Pastor, não entendi. Vou lhe explicar. Ele está colocando um ponto. Ele está colocando um prazo de validade na morte. É forte isso aqui. Porque a gente está acostumado com prazo de validade para uma coisa que está boa e vai. Me ajuda a pregar, irmão. E vai o quê? Estragar. Nós estamos acostumados com esse tipo de prazo de validade. Ou seja, tome aqui o leite. Abriu, depois validade de tanto tempo. Abriu validade disso. Aí Jesus chega e bota a validade na morte. Prazo de validade. Diz assim: está morto, mas não vai estar mais morto. Deus hoje vai colocar prazo de validade em alguns processos. Eu estou liberando uma palavra aqui nesta manhã. Vai mudar esse negócio aí. Já tem prazo de validade. O céu já registrou a data da tua vitória. Quem recebe essa palavra aqui? Aleluia. O céu já registrou a data da tua vitória. Já existe, já está escrito na agenda de Deus. O diário oficial dos céus já publicou. Vai sair, aleluia. Aleluia. O decreto vai ser publicado, porque já Deus está fazendo isso hoje aqui. Ele vai colocar prazo de validade nesse negócio aí. Nessa luta, nesta dor, nessa enfermidade, Deus está colocando hoje prazo de validade. Só Deus pode fazer, prazo de validade invertido. Então ele chega e diz assim: a menina não está morta. E aí o que é que Jesus faz? Diga comigo, ele limpa o ambiente.
Bota todo mundo para fora de casa. Só deixa 5 pessoas com ele: Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe. A gente precisa tomar cuidado com esse negócio aqui. Porque todo cristão precisa ter, no mínimo, 3 círculos sociais. A multidão, pessoas que você entra, conversa, oi, tudo bom, como é que tá? Aquela coisa bem superficial. Você precisa ter o círculo dos amigos, pessoas que você conversa, você às vezes almoça com eles em restaurantes, enfim. E existe o círculo dos amigos íntimos, aqueles em que você conta suas lutas, seus perrengues. Tem que ter esses 3 círculos, irmão. Porque existem processos na sua vida que só os amigos íntimos podem entrar. E foi isso que Jesus fez. Jesus pegou os 3 discípulos mais próximos a ele e disse: vamos lá. Deixou os 9 esperando lá, contendo a multidão na porta. Ele tinha 12, mas dentro dos 12 ele tinha 3. E esses 3 foram que entram para o ambiente. É impressionante isso aqui. E às vezes existem processos que às vezes são demorados na nossa vida, porque a gente inclui gente em processos que não é para incluir. Não tem nada a ver. Você tem que reconhecer quem são seus amigos íntimos. E eu vou falar, se passar de uma mão, não existe. Que Jesus só tinha 3, você vai querer ter o quê? 10 amigo íntimo? Engraçadinho você. Não tem. Amigo íntimo é amigo íntimo. Não pode passar de uma mão. Eu estou sendo aqui bem generoso, viu? Né? Estou sendo generoso. Então ele cria um ambiente para o milagre. Ele cria a atmosfera para o milagre. E ele libera a palavra de ressurreição. É interessante que Jesus falava em aramaico, né? Na época era o idioma que se falava. E Marcos, que na verdade Marcos aqui, na verdade é a visão de Pedro, né? Que Marcos era discípulo de Pedro. E Marcos ele está colocando a visão de Pedro aqui, porque Pedro estava lá, viu, e ele fala em aramaico, Talita cumi, para mostrar que foi uma ordem. A expressão Talita é uma ordem, é imperativa. Se levante. Tudo ouve a voz de Deus, irmãos. Quando Deus manda, não tem jeito, tem que obedecer. E aquela menina ressuscita para a glória de Deus. Foi a primeira ressurreição registrada no ministério de Jesus. Tanto que ele manda, ele diz, chega para se proíbe. Diz assim: vocês só vão falar depois, agora não. Vocês não podem falar sobre isso a ninguém. E ficam ali no secreto. E só é liberado isso após a ressurreição de Jesus nos escritos. E a Bíblia diz que logo a menina se levantou. Diga comigo, se levantou. E andava. Eu quero que você entenda que Jesus não foi para a casa de Jairo apenas ressuscitar a filha dele. Mas ele foi para levantá-la. Diga, levantá-la. E pô-la para caminhar. Ah, pastor, eu não estou entendendo. Eu vou lhe explicar. Porque existem projetos na nossa vida. Existem promessas na nossa vida que não estão mortas, mas estão prostradas na cama. Estão paralisadas em cima de uma cama. Não morreu, mas não anda.
Jesus poderia ressuscitar, a menina continuar lá, sem poder andar, sem poder se levantar. Então, quando Jesus ele entra num problema, ele entra para restaurar totalmente a função, a missão, o propósito daquilo. Então ele não apenas ressuscita a menina, mas ele, aleluia, também dá ordem para que ela se levante e para que ela, diga comigo, ande. E a Bíblia diz que a menina se levanta e começa a andar, porque ela tinha, olha o texto, olha o texto. E logo a menina se levantou e andava, diga comigo, pois já tinha 12 anos. Sabe por que ele está falando isso aí? Porque existem coisas, irmão, que pelo tempo que tem, já eram para estar andando na tua vida. Ó, já era para estar lá andando há muito tempo. E é isso que Jesus vai restaurar hoje na tua casa.